As pessoas elas geralmente me procuram pedindo ajuda para realizar grandes sonhos, grandes projetos individuais. Depois de eu atender diversos clientes, eu notei um padrão, eu notei o que é mais comum de impedir essas pessoas de realizarem aquilo que elas mais querem, tanto desejam, tanto sonham, é elas acharem que elas não conseguem. Aquela coisa do eu não consigo. Ou acharem que elas não merecem, falando assim, cara, isso é muito para mim. Isso é pensar algo grande demais. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você faz para superar aquela dúvida sobre se você, que você eventualmente venha a ter sobre si mesmo, não é? Sobre se você consegue fazer ou se você merece mesmo realizar esse sonho pelo qual o teu coração tanto anseia. Eu vou te mostrar a possibilidade de você atingir maestria em 6 habilidades comportamentais. 6 habilidades que são tanto a forma de você desenvolver e manutenir o teu nível de autoestima, quanto são também as formas de você estar de fato expressando na realidade uma autoestima saudável, uma autoestima elevada na prática. Você vai aprender a treinar o seu próprio jogo interno da autoestima. Essa é a finalidade desse curso. Você vai aprender a treinar teu próprio jogo interno. Aprender a praticar, que é o que o curso faz, não é difícil. O problema é ficar realmente bom na habilidade. Que é praticar o suficiente para ficar realmente bom. O que eu vou te propor é uma espécie de série de musculação, uma série de ginástica, o mesmo efeito disso. Só que é você que vai ter que ir lá treinar, você que vai ter que malhar. Não adianta ir na academia, não ir na academia e esperar ficar forte, não é? Ficar em forma. Sabe, muita gente fala em resiliência, em foco, determinação, empenho, diligência. E quem não tem essas coisas, muitas vezes, sente que tinha que ter nascido com isso, que é uma coisa que tem que ser inata. Só que acontece que a forma de criar essas coisas é uma forma contra-intuitiva. Essas coisas elas são resultado justamente da prática eficaz dos comportamentos que eu vou te ensinar no curso, sobre os quais o curso que a gente está falando nesse vídeo aqui, ele te ensina a desempenhar. A consequência de não se ser capaz de ter eficácia nesses comportamentos, de se comportar desse jeito com habilidade, né? Ela soa natural para muita gente, é meio que da cultura. As pessoas elas desistem das coisas ou nem sequer cogitam a possibilidade de tentar ir em direção àquilo que elas mais anseiam realizar e não percebem isso. Acaba passando batido. E em decorrência disso, o que acaba se desdobrando disso é aquele dilema de propósito pessoal. É a pessoa dizer assim, quantas pessoas não passam por isso, né? Que é dizer assim, olha, eu não gosto do que eu faço e eu queria mudar, mas eu não sei do que eu gosto. E eu não estou consciente de que eu acho que eu não mereço conseguir fazer o que eu gosto. E também não estou consciente de que eu acho que eu não consigo ser a versão de mim que é capaz de fazer o que eu sonho tanto em fazer. E hoje eu vivo como quem desistiu de sonhar. Isso é triste, não é? Quando fala comigo, quanto que isso é triste? Pior de tudo, é mais triste ainda porque é muito comum. Eu preciso te falar para quem é esse curso e para quem não é. É importante que você saiba. Esse curso não é terapia. Não é terapia. Se você está sentindo aí que você tem alguma patologia psicológica verdadeira, você precisa de ajuda especializada. Psicólogo, psiquiatra, são pessoas que vão curar patologias em você. Esse curso não é cura, não é terapia. Ele é para desenvolver habilidades. Não é uma terapia, né? Tudo bem, ele vai ter efeito terapêutico, eventualmente. Mas ele é o mesmo efeito terapêutico que é análogo à ideia da gente fazer educação física, ter uma dieta equilibrada, ter um estilo de vida saudável. O efeito terapêutico que essas coisas têm para a saúde como um todo. Não é um remédio para te curar. Isso quer dizer que eu vou estar ensinando para você coisas como técnicas, métodos, para que você pratique e desenvolva um atributo pessoal. A gente poderia falar, por exemplo, de carisma, autodisciplina, persuasão, escuta empática, mindfulness, né? Uma meditação, autorregulação.
Só que o nosso papo especificamente aqui, a gente está falando sobre autoestima. Esse é o ponto. Esse curso é para você que está desejando, que deseja edificar, construir a si mesmo, como se você fosse um escultor no seu próprio desenvolvimento pessoal. Um cara chamado Abraham Maslow, ele chamou isso de autorrealização. Eu gosto de, originalmente é autoatualização, self-actualization em inglês, no termo dele original. E a palavra que eu gosto de usar é uma coisa mais como autogeração, acho que se encaixa melhor. E se você deseja, então, se tornar, por exemplo, um líder melhor, você está liderando equipes, pessoas, você está cansado desses cursos que são mais dogmáticos, que dizem para você o que você deve fazer, o que você deve pensar, como é que você deve agir, só que na hora H lá, que as pressões, os conflitos começam a pipocar e a explodir, você começa a achar que esse conteúdo ajudou, mas não ajudou tanto assim. Aí, esse tipo de curso aqui, ele é um curso para você. Ele age no fundamento. E vou te ser sincero, esse curso ele é parte de um programa, ele é o primeiro de um programa. Talvez todos os cursos do programa eles vão fazer sentido para você. Mas isso a gente vai para outro sinal. Deixa eu te mostrar aqui os casos, 3 casos agora, das 3 pessoas que trabalharam comigo esse lado de autoestima, pra você ver como é que funciona na vida delas esse tipo de coisa. Primeira pergunta que eu vou te fazer é que quando você me procurou, o que você estava buscando na época, você lembra? Lembro, assim, eu tinha algumas questões, porque eu começava, né, sempre um projeto e eu não conseguia concluí-los, né? Então, e eu tinha muitas ideias, eu buscava, primeiro, tentar focar em algo que eu, de fato, queria realizar, e eu queria um acompanhamento para conseguir realizar, finalizar, que era o meu grande desafio. Eu já tinha passado por várias faculdades, né? Aí eu não tinha conseguido concluir nenhuma delas, então, a princípio, era a minha busca, assim, conseguir concluir, né, a faculdade e ter um foco, né, assim, entender realmente o que eu queria, né, porque eu não sabia, eu queria muitas coisas, eu não sabia exatamente o que eu queria, né. Eu estava contando uma história sobre isso, vai contando a história de o que é padrão das pessoas virem. Você acabou de contar a história que eu citei e eu estava nem lembrando desse detalhe. Eu falei, caramba, ela contou exatamente, quase que como se fosse o texto copiado e colado, assim, pensando na minha cabeça. Vou fazer a segunda pergunta para você, que é a seguinte, em relação sabe aqueles assuntos que você chegou a ver no curso depois lá do CIS lá? Quando a gente sentir que consegue, aquelas questões que vêm com outras pessoas, e que todo mundo leva isso a algum ponto na vida, em algum momento, que é aquela questão da gente sentir que consegue, ou duvidar se consegue, ou sentir que merece colher os frutos das próprias conquistas. Qual a diferença entre a versão de você, de antes e depois da gente trabalhar, na tua perspectiva? Antes de você me conhecer e depois de a gente fazer o trabalho junto, nesse sentido, o que mudou para você? Tá, então. A princípio, sabe quando você está assim, no mar à deriva, né? Você fala, caraca, para onde que eu vou? Essa era a minha sensação de antes. Eu não sabia para onde ir, né? Depois, eu sempre me questionava no sentido de, será que eu sou capaz de realizar tal coisa, né? Porque eu tenho a mente muito inquieta, então eu quero fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E, no fundo, eu tinha uma sensação assim de que eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Eu sempre tinha um conceito de, não de incapacidade, assim, mas de que, sei lá, eu acho que eu não sou capaz de realizar isso. Assim, é muito difícil para mim, eu não vou conseguir, coisas nesse sentido. E o mais interessante para mim do processo, sendo muito sincera, que foi algo que não aconteceu assim logo depois. Eu acabei de fazer isso aqui, pum, aconteceu. Não foi assim. Foi um processo que demorou, assim... Eu vou te dizer, não sei quanto tempo tem que a gente finalizou o processo, mas que hoje eu colho muito, muito mais frutos do que logo após. Deu para entender? Estou entendendo perfeitamente. Hoje eu olho e falo assim, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, basta que eu queira fazer. Então, não tem nada que eu não seja capaz de fazer, sabe?
Isso não passa pela minha cabeça. Hoje, eu vejo coisas e falo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, né? Como que eu realizei isso? Porque simplesmente eu não sinto mais que eu não sou capaz de fazer algo. É muito engraçado, porque eu vi as pessoas falando isso e eu achava tão utópico, sabe? Eu achava assim, a pessoa tá falando isso, sei lá, né? E hoje, na verdade, eu não falo, não, eu sinto. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Basta que eu queira, que eu saiba que realmente eu quero fazer aquilo, que aquilo faz um sentido para mim, tem que fazer sentido. Eu quero realmente? Por que eu quero? Né? O que isso vai me trazer de retorno? Então, assim, é olhar para uma outra perspectiva. Entende? E é muito interessante, assim, que hoje eu vejo que realmente os frutos eu estou colhendo, sei lá, 3 anos depois. É muito doido. Eu achei interessante você falar, porque parece que foi uma experiência fluida. Você não sabe ligar o momento da experiência lá original ao efeito atual, né? Aconteceu de uma maneira fluida. De repente você se vê assim, você não sabe exatamente quando virou a chave. Não é verdade? Exatamente. Isso é importantíssimo, um negócio... isso é importantíssimo. Ainda bem que está na gravação. Isso daí é uma coisa interessantíssima. Tá. Aí eu vou para as últimas 2 perguntas aqui. Quais foram os resultados mais importantes que você conseguiu, que você considera, então, que essa ajuda que eu te dei foi de extrema importância para você alcançar? Fala um pouco sobre o que você tem hoje, onde é que você chegou hoje, mais importante. Pode falar uma coisa só, umas 3 coisas, talvez. Assim, mudei isso foi significativo. Foi mais ou menos o que você me disse daquela vez. Lembra que você me falou? Por isso que eu lembrei de você. Exatamente aquilo que você chegou a me dizer outro dia. Cara, eu fiz isso. Pô, entendeu? Fala sobre isso mais uma vez. Então, eu tinha uma questão de merecimento muito, assim, muito forte. Isso eu aprendi com você, que para eu concluir a minha faculdade era algo que hoje eu falo, nossa, não acredito que foi tão difícil concluir isso, porque era simplesmente seguir, eu não conseguia seguir. Eu ficava sempre naquela mudança, né? Vou sair daqui, vou para ali, lá. Então, para mim, assim, a minha grande conquista foi concluir a minha faculdade, né? A primeira faculdade, e eu tinha a sensação assim de que ali tinha acabado, né? Eu encontrei hoje assim exatamente onde eu gostaria de estar. Estou trabalhando com algo que há muitos anos atrás eu já tinha em mente, né? Eu estou trabalhando numa clínica de reabilitação de crianças atípicas, mais especificamente com crianças com autismo, que era algo que eu buscava e eu não sei por que eu não seguia nesse caminho. Então hoje eu trabalho não só por uma questão financeira, mas por algo que me dá realmente uma motivação, algo que faz a diferença na minha vida. Eu sei que eu faço a diferença na vida das pessoas. Então, é uma coisa que me dá muito prazer. É trabalhar com prazer. E eu tenho muito prazer no que eu faço. Eu sempre tive vontade de fazer psicologia e eu achava que eu não era capaz de fazer. Então, estou indo aí para o 2º ano de psicologia. Eu concluí a pedagogia, né? Estou fazendo a psicologia, finalizei uma pós-graduação. Então, o estudo para mim sempre foi algo que eu gostava muito, mas eu não conseguia concluir. E hoje eu me vejo concluindo tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Eu acho que isso está ligado ao prazer. Eu encontrei o prazer, eu encontrei algo que realmente me desse muito prazer. E a última coisa que assim, mudou muito na minha vida é não aceitar determinadas coisas na vida. Então, de qualquer pessoa que seja, saber o meu lugar, saber o quanto eu sou importante, né, para mim e para outras pessoas, e não permitir que ninguém fale diferente disso, e nem que me coloque numa situação diferente disso. Né? Então, assim, me valorizar enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto, enfim, pessoa, né? Isso, para mim, foi, assim,
uma virada, porque eu tinha uma dificuldade de dizer não, por exemplo. Eu não falava não para as pessoas, eu sempre queria agradar, né? E hoje isso para mim não funciona assim. Óbvio que eu faço também pensando no outro, porque não me tornei uma pessoa egoísta, não é isso, mas aprendi a me colocar em primeiro plano, né? Entender que se eu estou bem, eu vou estar bem para as outras pessoas. Então isso para mim, e que veio ao longo, tá, do nosso processo. Uhum. E eu poderia falar mais um monte de coisas, assim, milhões de coisas que foram mudando na minha vida após, né, nosso processo. Poderia ficar falando aqui muitas coisas, mas eu acho que o mais importante foi isso. É conseguir concluir tudo aquilo que eu proponho fazer, é me reconhecer, né, assim, enquanto pessoa, enfim. Tudo isso aí. Você está falando de autoafirmação, eu estou lembrando do teu processo, lembrando do momento até, mais ou menos, assim, quando você está falando, estou lembrando desse detalhe. Você está falando de autoafirmação, isso é importante para quem está procurando o assunto sobre o qual eu falo no curso. Quando ouve você falando assim, a pessoa fica como? Ela fica assim, cara, olha só, o que é autoafirmação na vida de uma pessoa funcionando? E detalhe, a pessoa vai saber também que não é de uma hora para outra, não é porque ela acabou de fazer, de tomar contato com o material, de pensar a respeito, de começar a praticar que muda. Você demorou para ficar boa nisso, para conseguir se defender desse jeito que você está falando, né? É paciência, assim, quando eu terminei, assim, quando a gente finalizou ali, eu falei, nossa, e agora, né? Cadê o negócio? E aí? Deve ser até um pouco de desconforto. Você fala assim, cara, eu estava fazendo um monte de coisa que é inadmissível. Nossa, como é que eu estou fazendo um monte de coisa errada? Tem que dar uma guinada na minha vida. Aí você sai mais desesperada na hora, né? É até desconfortável. Exatamente. Né? E o negócio vai acontecendo, porque é um processo. E você vai se transformando. É uma metamorfose, né? Assim, Papo de Francisco. Eita, menina. Peraí, tem uma última pergunta para a Elisa. Peraí, para finalizar isso aqui. Depois eu vou ser só dela, aí ela vai me decidir o quanto que ela quer o tempo para ela só. Peraí, última pergunta para você para finalizar isso que a gente está fazendo aqui agora. É a seguinte: eu vou perguntar para quem você indicaria o meu trabalho. Não a pessoa específica, é o tipo de pessoa que eu estou perguntando. Se você fosse pensar assim, cara, eu conheço uma pessoa... Para o tipo de pessoa que é assim, assim, assado, eu indicaria você, Carlos. Qual o tipo de pessoa? Como é que você descreve? Vamos lá. Eu acho, primeiro, todo mundo, né? Mas eu vou tentar ser bem específico. Aí não pode, aí não vale. Todo mundo precisa do Carlos. Mas é o seguinte, eu acho que uma pessoa que esteja muito perdida, sem saber em que rumo tomar na vida, né? Para onde ela quer ir. Uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, que não acredita no seu potencial, uma pessoa... enfim, dá para incluir tantas pessoas, né? Mas eu acho que, assim, sendo bem pragmática, né? Uma pessoa que esteja com ideia para onde ela quer ir, uma pessoa que precisa ter foco, uma pessoa que, enfim, seria mais ou menos isso, assim, né? Se encontrar, uma pessoa que precisa se entender, se reconhecer, se conhecer, se reinventar. Quando você diz querer, já é uma coisa, porque eu acho que assim, quem estiver ouvindo a gente conversar vai pensar assim, cara, eu não posso achar que é fácil, entendeu? Eu tenho que estar realmente comprometido. Não é um processo fácil, é isso. Não é um processo fácil, porque nenhuma mudança... Olha só, se você quer mudar, né? Você continua fazendo a mesma coisa, você não vai ter mudança. A mudança dói, né? Você vai encontrar dor, você vai encontrar vontade. Agora... tem que ter a persistência, tem que ter o querer, tem que ter a vontade. Sem isso, tem que estar disposto, né? Isso é impossível, né? Não há mudança sem dor, não tem como. A dor no sentido de você entender que você não vai ser mais aquela pessoa, né? Você vai ser outra pessoa e o processo de mudança vai doer, porque aquela
já era, passou. É coragem, né? Tem que ter coragem, porque acho que acima do querer também é isso, né? É você ter a coragem de encarar que aquela pessoa não vai mais existir e que vai surgir uma nova. E você está disposto a receber essa nova pessoa, né? Também tem isso. Se uma pessoa tivesse com medo de começar, não medo de fazer, não é por medo de trabalhar comigo, não. É medo de mudar, medo de começar a jornada. Que mensagem você daria? O que você diria para ela numa frase? Tive essa ideia agora, a ideia é legal, né? Numa frase, é a pessoa que tem a medo. Olha pro olho da câmera para falar, olha para mim, que eu vou estar te olhando aqui para eu ver. Tá, eu vou tentar tirar o... Faz de conta que eu sou a pessoa, aí você fala no olho da câmera para mim, aí você fala para mim como se eu precisasse ouvir, entendeu? Fosse a pessoa que Você pegou pesado comigo agora, hein? Deixa eu... eu sei. Vai lá. Olha, a pessoa que tenha medo de mudar, deixa eu ver, Carlos. Fala com ela aqui, ó. Fala com ela. Oh, meu Deus. Fala para essa pessoinha aqui, ó. Você tá com medo de mudar? Fala para ela. Tá com medo de mudar? Não tenha medo de mudar, porque a mudança, ela é transformadora, né? A mudança, ela faz parte. A gente, aliás, dia a dia a gente muda. Então, não pode ter medo, porque uma nova pessoa vai surgir, uma pessoa mais corajosa, uma pessoa que vai acreditar mais nas suas coisas, né, nos seus projetos. A mudança, ela traz libertação. Essa é uma pequena frase. Não tenha medo de mudar, porque a mudança é libertadora. Depois de atender um monte de gente assim, em processos individuais, esse padrão de trava com confiança, merecimento, ficou uma coisa que meio que gritante. Praticamente todo mundo que eu trabalhava em algum nível demonstrou falha em essas coisas de autoestima. Ou eu não mereço em algum ponto, ou eu não consigo. Sempre rolou isso. E sempre que eu trabalhava sobre esses pontos especificamente, as pessoas acabavam desatando os nós dela do que elas queriam fazer sozinhas. E elas sentiam que elas nem precisavam mais de ajuda. Não, vou dar um tempo agora, pô, foi muito bom que eu vou conseguir agora sozinho. Beleza. A parte mais difícil de lidar com a autoestima é que ela cobra os próprios rastros. E eu sofri com isso na minha adolescência mesmo, na minha história. E sofri por muito tempo, até como jovem adulto, durante muitos anos. E eu não tive a menor ideia de qual era o problema. Quando eu era um adolescente, eu fui aluno lá do Colégio Militar do Rio de Janeiro, desde criança, lá na quinta, sexta série, até completar quase 18 anos. Eu tinha uma postura que não é incomum para nenhum adolescente, que é ser muito arrogante, e até certo ponto talvez até ser narcisista, seria, talvez, né, mas eu não posso avaliar. Tudo que eu fazia era movido por um ímpeto de eu mostrar para o mundo que eu era significante. Eu queria que o mundo me dissesse que eu era significante, porque eu não achava isso. Eu ansiava por provar meu valor para esse mundo. E não ansiava por mais nada, era um desespero por isso. E não era uma coisa consciente, era o que era o mundo para mim. Não existia a possibilidade de eu fazer as minhas escolhas de carreira como por missão, por propósito intrínsecos meus. A ideia de ter um propósito, ela nem existia na minha imaginação, eu não conseguia imaginar isso, meu mundo não concebia essa ideia de propósito. Eu queria, tudo para mim era provar meu valor, tudo para mim era significância. Na época do alistamento militar, no ano que a rapaziada faz 18 anos, quem é aluno do colégio militar faz um tipo de curso de soldado lá mesmo, eles chamam de CFR, Curso de Formação de Reservistas. Ele é um curso bem mais leve do que servir de fato. Você, como aluno, você continua assistindo a aula normalmente, continua fazendo a escola normalmente, de tarde você faz as instruções e tem serviço e acampamento. E o acampamento, né, ele tem aquele clima parecido com o filme Tropa de Elite, para quem assistiu, tem aquele clima legal. E o seguinte, cara, sem saber, com tudo na minha vida nessa época, eu adotava constantemente uma postura de anseio por validação, por aprovação. E eu fazia isso o tempo todo, era constante. Era parte da minha conduta. Na época, eu estava longe de entender o motivo pelo qual eu agia assim, eu nem sabia que eu estava agindo assim. Eu era só um rapaz, sabe, adolescente, assustado, ansiando por se sentir digno, morrendo de medo de se sentir humilhado. Eu preciso provar o meu valor para o mundo, eu sou digno e tal. E aí, por imaturidade, eu acreditava que essa dignidade ela dependia que o mundo me desse ela. Por isso,
o que eu ficava fazendo? Eu estava buscando constantemente provar o meu valor e defender o meu ego. Eu queria ganhar, receber através da prova do valor e queria não perder, por isso que eu defendia o ego. O problema desse comportamento é que ele atrai uma certa hostilidade de algumas pessoas em certas situações. No caso, principalmente com coisa relacionada a poder. No caso do curso lá, de formação de reservista, no acampamento, você atraía muito a vontade de alguns instrutores de me humilhar, de me esculachar. Vou explicar por quê, como aconteceu. É uma coisa não rara nesses cursos, claro, mas eu vou explicar por que tinha a ver comigo isso. Eu me lembro, assim, muito como se fosse hoje, que tinha um tenente instrutor, e ele, um instrutor de progressão noturna durante o acampamento, ele dizia assim para mim, ó, o senhor é um embusteiro. Eles têm essa maneira de insultar, né, com muita educação. O senhor é um embusteiro. Na hora, esse instrutor estava dizendo, um pouco antes disso, né, ele estava dizendo para o turno todo, para aquele grupamento inteiro, dando instrução, dizendo que quando ele pedisse um voluntário, que todo mundo tinha que dar um passo à frente. Ele queria um voluntário para tirar um primeiro serviço, ficar de guarda 2 horas antes de dormir e tal. E antes dele falar sobre a obrigação de todo mundo ser voluntário, claro que, né, antes dele explicar, olha, eu quero que todo mundo dê um passo à frente, ninguém tinha dado um passo à frente. As pessoas não sabiam disso e todo mundo tinha passado o dia inteiro gritando, pulando, rastejando na lama, ouvindo desaforo. E estava todo mundo exausto, sujo, querendo se jogar no chão para dormir. Pelo menos um pouco que fosse. Era madrugada. Acabava de madrugada e começava de madrugada. E quando ele estava falando justamente aquilo, olha só, vocês têm que dar um passo à frente, que todos são voluntários, ele perguntou para mim, você não acha não 50? O senhor não acha não 50? Todo mundo é tratado pelo nome na testa, que fica assim no boné, branco, é 50 meu nome. Eu respondi vibrando, sim senhor, posição de sentido, sim senhor. Eu queria demonstrar que eu era obediente, né? Sim senhor, se o senhor der a ordem, eu fico acordado a noite toda mesmo, morro tentando, Brasil, infantaria e blá blá, né? Querendo mostrar ali na minha cabeça, ali é interessante isso, na minha cabeça eu só queria me mostrar colaborativo, só queria me mostrar entusiasmado, diligente, enquadrado, um bom soldado, um soldado obediente, dedicado, um bom menino. Não falei homem, eu falei menino, olha só. Só que na prática, sem que eu percebesse, o que eu estava fazendo era implorar por validação. Inconscientemente, mas fazendo isso. Isso soa, para quem está no lugar de um instrutor que está dando instrução sobre como ser um guerreiro, com uma enorme fraqueza. E é uma enorme fraqueza, uma fraqueza grave. Então esse tenente, como esse instrutor, ele tinha que me fazer superar essa fraqueza ou me eliminar no processo. Supere essa fraqueza ou peça para sair. E eu ouvi muitas vezes ele dizer para mim justamente a famosa frase que, se você assistiu Tropa de Elite, você deve conhecer. Ele dizia para mim assim, 50, o senhor é um fraco, o senhor é um embusteiro, pede para sair, pede para ir embora, o senhor não vai conseguir. Esse papo ele ficou clássico, né, depois de Tropa de Elite. E eu, sendo só um garoto adolescente de 17 anos, assustado, mimado, eu comecei a me sentir traído na minha dedicação. Eu realmente era dedicado, eu achava aquilo tudo muito fantástico. Eu tinha uma entrega, eu fazia por gosto. Não queria chegar a lugar nenhum, era obrigado, né, a fazer. Eu estava achando que aquele tenente estava fazendo aquilo só por crueldade. E aí pronto, desligou, né, a chave do entusiasmo e ligou a chave do ódio. Na minha perspectiva, naquela época, para que eu ia colaborar mais? A boa vontade, tudo aquilo tinha morrido. Aquele, inclusive, era só um curso que os alunos eram obrigados a fazer, como eu disse. Ele é um serviço militar obrigatório para quem é aluno do colégio militar. Você, ao invés de se alistar, se alista nesse curso, se inscreve nesse curso e você está cumprindo o seu serviço militar. Fazia sentido para mim, total, então, devido ao tamanho daquele desrespeito, daquela decepção, eu simplesmente queria mandar tudo para o espaço. Falei, não quero mais. E, naturalmente, ele próprio, como instrutor, também ele não detectou a real questão psicológica que estava acontecendo comigo ali. Uma questão de experiência, talvez.
Ele esperava que eu me motivasse, talvez, eu imagino, né? Eu levasse aquilo na esportiva como se eu tivesse, na verdade, tentando trapacear para ganhar uma influência sobre ele, e isso fosse uma trapaça e ele tivesse me pegando no flagra. Então por isso que ele respondeu, eu tinha de ser embusteiro. Ele devia estar pensando, talvez, imagino hoje, que assim, ô 50, para de tentar ganhar crédito comigo, trabalha e fica quieto. Isso aqui você não vai se criar, não. Talvez ele estivesse pensando isso, mas eu não tenho como imaginar. O que ele não imaginava, com certeza, né, era a minha perspectiva. Por isso ele não conseguiu entender a minha reação depois. Uma reação, com certeza essa reação não é esperada por eles. Eu saí do sério mesmo. Eu peguei um fuzil que a gente chamava de pau de fogo lá, que não funciona, ele é figurativo. Funcionou alguma vez na história, mas é histórico. Eu quase parti para cima dele, de um sargento lá, como se fosse um tacape. Eu queria bater com aquilo nele, mas eu me segurei assim, e o garoto lá, cheio de raiva, comecei a chorar de raiva, porque eu estava contendo aquele ímpeto, né? E duas maneiras de a gente chorar, uma delas é por tristeza, outra por raiva. Eu chorei de raiva. Eu, naquela época, sou um rapaz bobo, inocente, imaturo, mimado. E eu cheguei a pedir para sair mesmo. Eu falei, eu não aceitava. Eu disse assim para eles, eu não aceito mais ordens desse cara, não vou assistir, não aceitar mais ordens dele. Só ia colaborar ao mínimo com os outros instrutores para colaborar com o resto da equipe, principalmente porque eram pessoas que eu tinha muito apreço. Eu convivi com elas muitos anos ali, como criança no colégio militar. Eram militares que cuidavam da gente, criança. Eram os inspetores, eram sempre sargentos militares e tal. Eu tinha muito apreço por eles e respeito. Então eu falei, vou colaborar ao mínimo aqui, só para a gente poder ir embora e não ter problema mais. E eu fiquei irredutível mesmo por algumas horas. Por sorte, depois, 2 oficiais superiores bem mais experientes, coronéis, até um deles até o comandante do colégio, o outro comandante do corpo de alunos, eles vieram conversar com o pessoal da tripulação, lá, os instrutores, e depois eles vieram conversar comigo individualmente. E eu acabei voltando, e depois eu terminei o curso, não perdi nada praticamente, eu deixei de dormir, na verdade, né, e de me alimentar nesse tempo, a operação toda aí, eu deixei de comer, de dormir, de me alimentar direito. Mínimo, né, que já é bem pouco. Então, a alimentação até é boa, mas dormir é muito pouco. Aí eu voltei no dia seguinte, inclusive, com um ímpeto tão grande que eu até cheguei a desmaiar, né, de correr. Corria, desmaiava, eu corri, desmaiei, levantei, corri, desmaiei logo depois de novo. Aí me mandaram volta para o médico lá. Tive que tomar injeção e tudo. Foi uma experiência muito marcante, essa que é a moral dessa história, muito marcante para mim, porque eu passei muitos anos sem entender por que eu tinha sido eleito por aquele instrutor para tamanha crueldade. Assim que eu tinha entendido, né? Foi uma dor difícil de carregar. Eu falei, cara, eu devo ter algum problema, que eu atraio esse ódio, esse tipo de crueldade. O que está errado comigo? E era assim que eu pensava. A questão é que essa experiência fez com que eu começasse uma jornada de tentar me resolver alguma coisa que eu acreditava profundamente, acreditava de fato, que estava quebrada dentro de mim. Nossa, eu tenho um defeito aqui. Sou menos que o resto do mundo. Tô doente. Entendeu? Como se eu não tivesse uma perna, um braço, ou as duas coisas. Não, talvez até pior. Eu procurei sobre como ser melhor, como me tornar suficiente. Aí eu fui mergulhando numa série de estudos, de práticas e tal, e fui embora, porque eu queria, né, ser o melhor que eu pudesse ser. Em 2001 eu me tornei um membro de um clã tradicional de uma arte marcial chinesa, de monges carecas, aquela. Era uma coisa voltada para desenvolvimento pessoal, mesmo, muito tradicional. E o irônico que eu só fiquei careca agora recentemente, não é? Ficou ralo aqui a penugem. Para você que deve estar se perguntando, peraí, esse cara arte marcial chinesa, esse cara, eu te respondo o seguinte. I know Kung Fu. Sim, eu sei Kung Fu. Show me. Começando em 2003, eu comecei a fazer análise, psicanálise. Eu fiz 10 anos de terapia, começando em 2003. Em 2013 eu estava fazendo ainda. E desde a época que eu desse curso de formação de reservista, eu já estava começando a ler livros de filosofia, de psicologia, de liderança, performance, gestão de pessoas. Claro que nessa época não era gestão de pessoas, mas de psicologia eu estava lendo. E, por exemplo, eu tinha 17 anos quando eu li a primeira vez o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, tão famoso. Não que eu tenha entendido muita coisa desse livro nessa época, provavelmente, mas alguma coisa eu entendi. E li o livro inteiro. Eu adorava esses temas. Aí depois disso eu fiz faculdade de Direito, parcialmente. A gente faz um básico muito com filosofia, ética, essas coisas. Aí depois eu saí dessa faculdade de Direito, fui fazer administração, me formei, sou bacharel em administração, fiz um MBA.
Trabalhei em multinacional, consultoria, fui para várias áreas, dei aula particular de matemática e fui fazendo diversos cursos sobre empreendedorismo, coaching, técnicas terapêuticas, etc e tal. Eu queria me achar, eu queria me encontrar, resolver esse problema que eu não entendia qual era. Tinha um amigo meu que ele costumava dizer que a minha cabeça, né, uma cabeça de diletante, que queria aprender tudo, saber sobre tudo, era tipo um chapéu mágico daquele que você pode tirar um dragão numa hora ou uma lagartixa na outra. Só que você não sabe exatamente, não pode confiar que o dragão vai sair na hora ou que a lagartixa vai sair na hora. Você não sabe, é meio perigoso você abrir aquilo ali. E eu demorei anos meio que perdido nessa jornada. Perdido completamente, mergulhado nela. Para poder me entender o que está acontecendo comigo. Estou aprendendo um monte de coisa, mas isso aqui não ajuda, isso aqui não ajuda, aquilo não ajuda, mas sei lá, estou aprendendo um monte de coisa. E até mesmo a psicanálise, ela não chegou tanto no ponto quanto que veio a ser a obra de um cara. A obra de um cara chamado Nathaniel Branden. Ele é um psicanalista pesquisador. Eu vim descobrir que ele era o psicoterapeuta pesquisador que tinha sido a maior autoridade sobre a autoestima no mundo. Já tinha morrido quando eu comecei a ler ele, relativamente antigo. E eu ouvi, engraçado, o mais interessante é que eu ouvi sobre ele dentro de um curso sobre outra coisa, que era um problema que eu tinha, que era sobre sedução e sex appeal. Era uma área da minha vida que eu tinha muitos anos, durante muitos anos eu tive muito problema, imensa dificuldade. E é uma coisa certa para quem tem autoestima baixa. Autoestima baixa mesmo, ali. E o que acontece? Eu peguei os livros dele para ler, e aí, pumba, caramba, achei. Era isso que eu estava precisando. Eu encontrei ali. Eu devorei tudo que eu pude desse autor e mais algumas coisas colaterais, porque a gente começa a gerar outros livros em volta, né? Eu fiz tudo quanto é exercício que ele propunha. Eu começava a fazer, treinar, praticar, inventar. Eu ouvia e reouvia audiolivros, audiocursos e fazia na esteira da academia e ouvia o tempo todo, estudava aquilo ali. Caramba, encontrei o que eu precisava, e com psicologia positiva, Mihai Csikszentmihalyi, juntava aquele tipo de coisa sobre como treinar a mente, como mudar de mentalidade, por aí vai. E eu percebi o quanto, fui percebendo, né, o quanto minha perspectiva e a minha conduta criavam um nível de autoestima que eu sequer tinha consciência do quanto que era baixa. Começou a ter esse estalo. Eu falei, nossa, caramba, quanto tempo que eu perdi. Preciso mudar isso, preciso mudar isso. Descobri. É aqui. Achei. Descobri o problema, descobri como é que eu resolvo isso. Eu aprendi sobre o quanto as consequências negativas disso criavam um problema em outras áreas da minha vida. Por exemplo, sex appeal, sedução. Sem que eu me desse conta. Eu não tinha ideia do quanto que ter uma autoestima baixa impacta em fundamento de problemas em tudo quanto é área. Eu percebi que eu tinha expectativas implícitas muito baixas sobre o que era possível e apropriado para mim. Eu achava que as coisas não eram para mim porque eu tinha baixas expectativas. E essas expectativas, sem que eu me desse conta, elas influenciavam, me levavam, né, me influenciavam a gerar ações, a maneira que eu me conduzia, que acabavam tornando essas coisas realidade. E essas realidades, elas acabavam confirmando e reforçando cada vez mais as minhas crenças originais negativas. Isso era muito, muito ruim. E a sensação é que estava cada vez mais piorando antes de eu me dar conta e começar a mudar. Quanto eu acreditava que eu conseguia lidar com os desafios da vida, então, era fruto criava profecias autorrealizáveis. E o quanto eu acreditava que eu era digno de amor, de respeito, de colher os frutos das minhas realizações, do meu sucesso, também gerava profecias autorrealizáveis. Esses insights, eles foram de muita importância para mim. Eu me dei conta de que autoconceito é destino. É um insight definitivo esse. Autoconceito é destino. Eu preciso trabalhar no autoconceito. Foi aí que eu decidi que eu ia colocar em prática, uma prática ininterrupta, os 6 pilares comportamentais da autoestima. E eu tinha que dar um jeito de fazer isso de uma forma muito efetiva. Conforme eu tinha aprendido lá com o Dr. Nathaniel Branden, aquilo tinha que ser parte da minha vida. Eu decidi começar a viver responsavelmente em função da realidade. Um compromisso de ficar atento e deixar de negar para mim mesmo quaisquer fatos sobre mim que eu precisasse mudar. O que mais? Eu percebi que para que eu pudesse me sentir competente para viver e digno de felicidade,
que eu tinha que exercer um senso de controle sobre a minha existência. Só que isso requeria que eu tivesse disposto a assumir responsabilidade pelas minhas próprias ações e por alcançar os meus próprios objetivos. Eu comecei então a assumir essa responsabilidade pela minha vida. Eu comecei então a assumir responsabilidade pelo meu próprio bem-estar. Isso não acontecia antes. Eu percebi também que eu precisava praticar o hábito de honrar os meus próprios desejos. Isso não existia, não cogitava isso na minha cabeça. Eu precisava honrar meus próprios desejos, minhas próprias necessidades, os meus próprios valores. Eu precisava buscar as formas apropriadas de expressar esses desejos na realidade. E isso significava praticar, viver de uma maneira autêntica. Falar e agir a partir das minhas mais profundas convicções e sentimentos. Isso tinha que ser uma forma de viver o tempo todo. Um compromisso pessoal com o próprio direito de existir. Uma afirmação constante de que eu tenho o direito de existir. Eu tive esse insight. Isso aí decorreu do aprendizado que a minha vida não pertencia aos outros, a mais ninguém. Eu não estava aqui na Terra, eu cheguei a essa conclusão de que eu não estava aqui na Terra para viver segundo as expectativas de ninguém. Eu me dei conta de que se eu queria sentir entusiasmo, se eu queria ter determinação na minha vida, eu precisava de algumas coisas importantes. Por exemplo, como eu precisava, para ter essa determinação, esse entusiasmo, eu precisava assumir responsabilidade por formular os meus próprios objetivos, os meus próprios propósitos, de uma forma consciente, deliberada. Eu precisava escolher essas coisas, não esperar que o mundo me dissesse. Eu precisava identificar as ações necessárias para alcançar meus objetivos. O que eu preciso fazer para atingir o que eu preciso? Eu precisava monitorar o meu próprio comportamento para avaliar, checar se ele estava de acordo com os meus objetivos. Esse comportamento me leva para lá ou não me leva? Eu precisava prestar atenção aos resultados das ações que eu tomava, para eu saber se elas estão me conduzindo ou não para onde eu quero, afinal. E parece besteira, mas se eu não prestar atenção nisso, não ia acontecer. Isso veio no estalo. E por fim, por coerência também, eu concluí que eu precisava viver de acordo com as minhas próprias ideias, com as minhas próprias convicções, com os meus próprios padrões e crenças. Eu precisava me comportar de um jeito congruente com os meus próprios valores. Os meus ideais, a minha prática, os meus ideais e a minha prática, eles tinham que estar em conformidade, em congruência. Aí eu cheguei à conclusão de que eu precisava ter um compromisso, mas um compromisso inegociável mesmo, com a minha própria integridade. Mas no nível pleno mesmo. Hoje, essas múltiplas tomadas de consciência, esses múltiplos insights, eles me ajudaram a expressar no meu semblante, começar a expressar no meu semblante, eu recebi muito esse feedback cada vez mais ao longo do tempo, no meu jeito de ser. Sei lá, o quanto eu tenho prazer e gratidão simplesmente por estar vivo. As pessoas percebem isso e chegam e falam, nossa, esse cara é feliz. Principalmente esse ano, ainda mais que eu fiquei internado, quase morri de Covid-19, e o meu jeito de falar foi ficando cada vez mais relaxado sobre tanto as minhas conquistas quanto sobre as minhas falhas. Como eu contei para você aqui por vídeo, é mais fácil ainda falar ao vivo. Isso passou a ser natural para mim, eu comecei a ficar proficiente de falar dessas coisas de um jeito vulnerável, ou seja, de uma forma direta e honesta, numa relação amigável com os fatos. Antes não era assim. Eu passei, por exemplo, também a expressar um conforto pleno, em dar e receber elogios, em fazer demonstrações de afeto, receber demonstração de afetos, demonstração de apreço, receber demonstração de apreço e coisas assim. Fiquei muita vontade com isso, não era vontade, eu ficava. E cada vez mais eu fui me tornando capaz de ser aberto à crítica, de ficar confortável quando eu tomo conhecimento de erros que eventualmente eu tenha cometido. Eu fui me libertando daquela ideia de ter que ser perfeito que eu tinha. Precisava ficar me provando ser digno, então defender o ego, pra quê? Tudo bem. Eu comecei a expressar como se
a me expressar, digamos assim, como se o meu próprio discurso e o jeito que eu me mexo começasse a tender para um jeito mais relaxado, mais espontâneo, que refletisse que eu não estava mais em guerra comigo mesmo, que eu passei anos e olha que eu passei anos e anos expressando essa guerra interior. Eu passei a ser completamente comprometido em estar congruente, em ser congruente, em agir de forma congruente. Eu me tornei capaz de ter uma atitude aberta, de curiosidade sobre novas ideias, novas experiências, novas possibilidades de vida. Outro dia eu fui até, escalei o Pico Paraná, já fiz muita coisa assim, me casei, tive 2 filhas, coisas assim fantásticas. Pelo menos para a vida assim que eu sempre valorizei. Os meus sentimentos de ansiedade, de insegurança, eles aparecem ainda, claro, vão aparecer sempre. Qualquer um que falar diferente vai estar mentindo, vai sempre aparecer. Só que eles passaram para mim a não me intimidar, a me sobrecarregar. Sabe, aceitar e superar esses sentimentos, processar eles, raramente parece ser um desafio grande demais agora. Faz parte. Eles vêm e faz parte da aventura. Eu sinto que eu desenvolvi a habilidade de aproveitar os aspectos divertidos da vida em mim mesmo e nos outros. Por isso, sim, eu acho que foi uma coisa um ganho que não tem preço que eu tive de aprender tudo isso sobre autoestima, sobre essas habilidades. E hoje eu sinto que eu não tenho problema nenhum de enfrentar qualquer situação, qualquer desafio. Eu tenho essa sensação dentro de mim. Isso que está lá na raiz do entusiasmo. Por maior que seja esse desafio, isso acontece simplesmente por eu ter me tornado capaz de confiar na minha própria mente. E de não ver mais a vida como se ela fosse uma sentença, como se ela fosse uma derrota. Que é o que acontecia lá com aquele adolescente lá de 17 anos e até o jovem adulto depois. Hoje eu consigo ficar confortável com o comportamento assertivo dos outros, que era difícil, gerava briga. Então, quando eu vejo esse comportamento assertivo, eu me sinto seguro da minha capacidade de preservar a qualidade da harmonia e da dignidade das situações de estresse. Quer dizer, quando acontece uma situação de estresse, eu me sinto tranquilo para preservar essa harmonia, essa dignidade. E a melhor coisa é que dá para sentir que quanto mais o tempo vai passando, quanto mais escolhas que desafiam como a minha autoestima vai ficar afetada depois, meu senso de ser, quanto mais eu passo por situações que desafiam isso, mais hábil eu fico nessa maestria. É um caminho de maestria que se desenrola naturalmente no meu dia a dia e não para mais, nunca mais parou. Aí, interessante, sabe? Olhando para fora depois, olhando para as outras pessoas, começando a perceber, né? Começa a perceber os problemas de autoestima, os comportamentos, você vê os outros se comportando. E uma coisa interessante que eu me toquei é que a maioria das pessoas que estão demonstrando esses problemas, elas não estão se dando conta nem que elas têm problema de autoestima, e quando elas se dão conta, elas não sabem o que está prejudicando elas. Em qual dessas habilidades que elas não estão tendo habilidade, digamos assim. E isso decorre de alguns enganos. As pessoas têm muita crença assim, furada do que é autoestima. Primeira coisa é achar que a autoestima é arrogância. É contraintuitivo, mas se você vê uma pessoa que se acha, que é soberba, que é cheia de marra, arrogante, na prática, essa pessoa está demonstrando que ela não confia na própria capacidade, no próprio merecimento. Essa pessoa que soa cheia de marra, ela está assim porque ela sente necessidade que os outros digam para ela que ela é importante, que ela é capaz, que ela é significante. Por isso que ela fala, olha, eu dou a carteirada, eu sou importante aqui, hein? Você tem que dizer que eu sou importante. O problema é que ela não acredita nela mesma originalmente, porque ela quer forçar os outros a dizer isso para ela. O problema é que quem não sabe isso acha que existe uma coisa chamada autoestima demais. Não é possível existir autoestima demais. Se você entender a autoestima, você sabe que não. Porque não tem como ter, da mesma forma que não tem como você ter saúde demais. Ou você está saudável, ou você não está. Um outro exemplo de mal entendido sobre autoestima é você achar que elogiar a si mesmo vai resolver o problema. Isso aí é muito comum, principalmente nesses meios aí de autoajuda, essas coisas todas. Existe uma febre de autoajuda barata que faz com que muita gente acabe tendo até preconceito com esse tipo de conteúdo que você está vendo aqui agora, o meu tipo de curso aí. Isso acontece porque tem muita gente que está exaltando demais, como se a coisa simples ali, como se fosse a panaceia, né? O manjar dos deuses, a solução milagrosa.
E no caso aqui eu estou falando de quê? Eu estou falando das afirmações. Afirmações é um exercício que pode se transformar num hábito ali que faz muito bem. Então não se engana, são coisas ótimas, afirmações fazem bem. O Tony Robbins mesmo, um cara que popularizou elas com os eventos dele fantásticos, os livrinhos que ele escreveu. Ele até fez uma jogada que eu acho interessantíssima, que é a jogada de chamar as afirmações de encantamentos. O ensino aqui são encantamentos. E a ideia das afirmações é a gente repetir coisas positivas que a gente quer acreditar e colocar o máximo de impacto emocional, de energia ali, que aí a magia vai funcionar. E funciona sim, vale muito a pena desenvolver esse hábito de praticar afirmações positivas. Não vai te prejudicar nem um pouco. Pelo contrário. E eu vou ser mais específico e técnico aqui de explicar do que se trata a afirmação. É o hábito que você quer. Aqui, né, o que é, né? O hábito que você quer é influenciar deliberada e estrategicamente o teu estado emocional. Você quer ter uma influência sobre isso. Você não pode simplesmente escolher, mas você pode influenciar. Então, se você quer fazer alguma atividade da melhor maneira possível, melhor que você esteja no melhor estado. Então, esse hábito ele te leva a escolher e até certo ponto se colocar nesse estado emocional mais adequado para a atividade que você vai vir a desempenhar. Um certo tempo, e dependendo do estado que você queira, do que você for fazer, você consegue se colocar no estado melhor para aquilo. Estado de altos recursos, digamos assim. O problema não está nas afirmações, mas está em acreditar que você só precisa fazer essas afirmações para que os problemas de autoestima eles se resolvam. E aí que tá, isso simplesmente não acontece, não é possível. É aí que é o mito. Se a pessoa ela não pratica com eficácia os comportamentos específicos de autoestima, se ela está indo mal nesses comportamentos, agindo contra eles, as afirmações elas vão inclusive soar mentira para aquele lado emocional mais infantil, mais primitivo. Que é ele que a gente vai estar cuidando da criança interior e mentindo para essa criança é a gente, ela sabe que a gente está mentindo. E é um problema, porque a tendência, né, qual é? Faz com que esse lado ele tenda a confiar menos na gente. Como é que você ia se sentir se alguém percebesse que quem está cuidando de você está sendo condescendente, está mentindo para você nitidamente, obviamente, tentando te fazer acreditar que você é melhor do que você está acreditando que você é. Principalmente quando ele está tentando te forçar a fazer uma coisa que você se sente desconfortável em fazer. Geralmente aquelas coisas que a gente não procrastina em fazer, né? Só que a raiva que você fica, né, fazendo isso, acaba sendo de você mesmo. Ou seja, se você está com raiva de si mesmo, você praticar as afirmações positivas sem ajustar o comportamento de autoestima acaba diminuindo a autoestima ao longo do tempo. O quanto que isso não é uma coisa contra-intuitiva? Poxa, ficar me elogiando pode prejudicar? Pode, e vai prejudicar a tua autoestima. Olha só. Um terceiro exemplo de conceito errado que as pessoas têm sobre autoestima é achar que basta ter fé religiosa. É um tema delicado aqui, mas você vai entender. Não adianta ter fé religiosa para os problemas de autoestima acabarem. Não é isso. Nada contra a sua fé, se você é religioso ou religiosa. O que eu vou te explicar aqui é por que o fato de você acreditar em Deus, de você orar com fervor, não vai te fazer ter uma autoestima elevada. Vamos supor aqui, por exemplo, olha, vamos supor que é fato que existe um Deus e que todos nós somos filhos dele, tá? A esse respeito, então, todos nós somos iguais, tudo bem? Então, todo mundo é filho de Deus, a partir desse ponto. Então quer dizer que todo mundo deveria ser igual em autoestima, né? Tudo bem, independente de... Agora eu te pergunto, todo mundo deveria ser igual em autoestima, independente de se qualquer um, de todos, né? De qualquer um vive consciente ou inconscientemente? Se vive responsável ou irresponsavelmente? Ou melhor ainda, honesta ou desonestamente? Aí começa a não fazer sentido, né? Isso significa que o próprio cara lá de cima ia estar quebrando a própria lei do livre-arbítrio que ele mesmo criou. Ele ia estar indo contra si mesmo. E eu acho que seria subestimar o Todo-Poderoso achando que ele ia fazer uma lei contra si mesmo, ia agir contra si mesmo. Não tem como ser ele que define o teu nível de autoestima. Do mesmo jeito que o quanto você está em forma atlética, não tem como ser ele. É você que vai definir o quanto que você vai estar em forma atlética. Isso é o resultado das escolhas que você faz consistentemente. Tanto a tua barriguinha quanto a tua autoestima. São o resultado das escolhas que você faz. Não tem como a nossa mente evitar registrar as escolhas que a gente faz e a maneira que a gente opera no mundo, sem que o nosso senso de ser não seja afetado no final. Por isso que a fé ela não vai
fazer com que você tenha autoestima. Só porque você é filho de Deus, você não vai ter autoestima igual, excelente. Se a gente é filho de Deus, a pergunta que fica é: o que a gente vai fazer sobre isso? O que a gente vai fazer a partir disso? Eu acho que é melhor ainda a gente pensar na pergunta: a gente vai honrar os nossos dons ou a gente vai trair esses dons? Se a gente trair a si mesmo e os nossos próprios poderes, os nossos próprios dons, se a gente viver desatento, se a gente viver sem propósito, sem integridade, o quanto faz sentido a gente querer comprar a nossa saída dessa situação só dizendo, orando para Deus e dizendo, deixa eu me sentir bem sobre mim mesmo, ter autoestima. A gente pode adquirir autoestima por alegar que é filho de Deus só assim, então? Eu acho que não. Por acaso a gente acha que isso vai livrar a gente da responsabilidade pessoal? Não vai. Qualquer papel que uma crença em Deus possa ter nas nossas vidas, digamos assim, com certeza, isso daí não tá ali para não tem a função de querer justificar um padrão ruim de consciência, de padrão baixo de responsabilidade, padrão baixo de integridade. A gente é responsável por criar o nosso nível de autoestima na nossa vida. E um quarto sinal inconsciente comum de problema com autoestima é a pessoa inconscientemente assumir a postura de se recusar a entrar num clube em que aceita ela como sócia. Essa frase até do Groucho Marx. Eu me recuso a entrar num clube que me aceite como sócio. Acho que é Groucho Marx, eu acho. Com certeza. Perdoe se eu estiver errado. O exemplo aqui, por exemplo, é a moça que arruma um namorado dos sonhos. Aquele homem que ela sempre sonhou com todos os atributos. Ele chega, ele é divertido, ele é atencioso, ele é elegante, ele tem charme, sucesso, caráter, postura masculina, tudo aquilo ali. Ele dá um show, tudo que ele faz. E ele ainda parece estar de quatro, apaixonado por ela, porque ele olha para ela e fala, você é a mulher da minha vida. Aí o que ela faz? Ela pega, trai o cara logo de início, dá gelo no cara, esnoba, chega a dizer para ele que ela não é boa o suficiente, uma pessoa boa o suficiente para ele. Olha, eu não sou uma pessoa boa. E acaba estragando tudo. E também tem o caso do cara que acha que é burro, que é incompetente. Só que ele é aceito na NASA, né? Ele acabou de ser aceito na NASA. Aí ele assume na cabeça dele a convicção de que não, a NASA, ela não tá mais com aquele padrão de seleção de candidatos como ela tinha antigamente. Ela me aceitou, pô. Só pode ter ficado mais fácil. A NASA caiu de produção, a China melhorou, ultrapassou a NASA. E o quinto e último erro aqui, o sinal de baixa autoestima também interessante, que as pessoas, bem contraintuitivo, que eu vou te falar a respeito aqui, é a pessoa ter dificuldade de dizer não. E olha, uma dificuldade de dizer não, uma dificuldade de impor limites, que essas duas coisas não juntas. A pessoa tem dificuldades sérias para não se deixar manipular, então, ou tem o hábito de se anular, de não expressar os próprios desejos, necessidades, valores, não dizer o que pensa, não dizer o que quer, o que deseja, nem para si mesmo às vezes. No curso aqui, você vai entender que o que falta em quem passa por isso é a imperícia na prática de ser assertivo nos comportamentos de se afirmar. A nossa cultura, inclusive, ela tem a péssima característica de não querer que ninguém se afirme. Ela tenta convencer o máximo número de pessoas que elas não têm o direito de existir. Ela quer vender as coisas para você assim. Ela quer convencer você que você não tem o direito de existir e de que antes de você ter esse direito de existir, ela quer te convencer que você tem que provar o seu valor. Eu passei por isso, contei a minha história para você. O problema é que quem entra nessa cria um loop infinito de vergonha e de não se sentir suficiente. Contei a minha história, você viu como é que funciona comigo, talvez aconteça em algum nível com você. Aí acaba sempre tendendo a pessoa acaba sempre tendendo a se deixar de respeitar, a se colocar sempre em segundo lugar, segundo plano, a não se tratar como alguém digno e importante, olha só. E a treinar os outros a tratar ela como uma pessoa não digna e não importante. O que acontece? A gente, ao longo do tempo, quem fica nisso acaba se vivendo frustrado. Eu mesmo passei por isso. Então eu vou te falar como é que é o método agora, para você entender como é que eu vou te ajudar, né? Qual é o método que eu uso nesse curso para te ajudar a aprender a treinar esses comportamentos de autoestima. Primeiro eu vou acender a luz para você. O primeiro passo desse método é eu te ensinar isso, te acender uma luz, te mostrar como é que a autoestima é a raiz de várias capacidades. Você precisa entender o que ela fundamenta, quais as capacidades que você precisa ter autoestima para desenvolver bem. De liderança, por exemplo. Principalmente algumas que as pessoas pensam que são talentos inatos.
como garra e determinação também. Falei sobre isso aqui. Aí eu vou para o segundo passo. O segundo passo é eu te contar o que não é autoestima e o que é. Vou te fazer a definição e vou te falar dos dois lados que ela tem, que é aquele lado que tem a ver com o quanto a gente sente que consegue e aquele outro lado que tem a ver com o quanto a gente sente que merece. Aí eu vou para um terceiro passo, que é passar de fato pelos 6 pilares comportamentais, falar como é que eles funcionam na prática, como é que é alguém que se comporta, como é que eles funcionam, o que são eles profundamente, para você entender onde é que você tem que chegar em cada um desses comportamentos, um por um, e o que significa ser proficiente nele em termos de comportamento. Beleza. E o quarto passo é que ao final de cada um desses 6 eu vou propor um exercício rotineiro para que você busque e encontre constantemente oportunidades no teu dia a dia, na tua rotina, na tua vida normal, oportunidades para você mudar sutil e gradativamente o teu comportamento de vez. As coisas vão acontecendo e vão te desafiando e você vai começar a responder essas coisas e registrar isso. E o quinto passo, ao fim do curso, eu ainda te deixo um PDF, para quem já tiver entendido como é que funciona, com esse mesmo exercício, só que ele vai estar compilado e organizado para ser feito rotineiramente, todos os dias, durante 6 semanas. A coisa ela acaba fluindo, então, se você simplesmente passar por isso, a coisa vai fluir de uma forma natural, e a sensação que você tem é que as coisas ao seu redor vão ficando mais simples. As coisas vão ficando mais coloridas, mais divertidas, mais cheias de cor, só por você ir fluindo. As ideias vão aparecendo, as oportunidades vão aparecendo, você vai mudando, e de uma forma natural. Se você só se dedicar a assistir essas aulas e fizer esses exercícios, não tem como você não revolucionar esse aspecto do seu jogo interior de autoestima em menos de 3 meses. Eu te digo mais ainda, você não para de evoluir depois disso. Isso que é interessante, todo esse programa Automaestria tem que ser feito. Você não para de evoluir nessa habilidade porque você se habitua a praticar ela em todos os seus comportamentos de uma forma permanente. E não precisa estar nem inconsciente disso, você está praticando o tempo todo, que virou hábito. É lógico então que daqui a 1, 3, 5 anos, se alguém te perguntar, se eu te perguntar, você vai ter cada vez mais histórias de resultados positivos decorrentes dessa maestria na tua vida. Não tem como isso não acontecer. Você viu o caso da Elisa. Eu só preciso avisar uma coisa para você. Claro, como qualquer aprendizagem, principalmente de habilidade, não adianta a gente fazer, não adianta qualquer pessoa fazer, né? Não adianta a gente fazer como quem paga a academia e não vai lá. Eu falei isso antes aqui. Você precisa refazer o curso inteiro, precisa fazer os exercícios e passar pelo processo. Deixa eu te perguntar então uma coisa aqui. Vou perguntar 2 ou 3 coisas para você. Deixa eu te fazer umas perguntas. A primeira delas é o seguinte: o que você faria se você dobrasse o quanto você tem de confiança hoje? De que você consegue realizar tudo que você se propõe a fazer? O que mudaria, né? O que você faria se você dobrasse o quanto você tem de confiança de que você consegue realizar tudo que você se propõe a fazer? E o que você escolheria realizar na tua vida, que você não está escolhendo hoje, se você tivesse certeza que você merece colher os frutos da realização dessa coisa? A gente fala, quando eu faço essas perguntas, pergunta difícil, cara. Zé, a gente responde, escreve aí. É inevitável, depois de você responder isso, eu te perguntar o quanto vale isso para você. Mas eu não estou me referindo ao custo financeiro do curso aqui. Não estou. O que eu estou me referindo aqui, como é que eu vou dizer? O que vai te custar mais é o esforço da mudança. Esse esforço é mais emocional do que qualquer outra coisa. Esse curso não é ele não é uma droga da felicidade. Ele não é para quem quer uma droga da felicidade, uma pílula que vai resolver todos os problemas. Assistir às aulas vai te fazer perceber coisas que você vai ter que mudar no jeito como você se comporta. E isso vai te tirar do conforto. Vai te fazer pensar em coisas que você talvez não queira pensar. E vai te fazer tomar decisões que vão te fazer se sentir exposto, se sentir inseguro. Não vai ter como fugir dessas decisões. É o quanto de disposição para colocar energia no processo, mergulhar nele, que eu te pergunto se você está disposto ou disposta a dar. Esse é o custo real disso aqui. Quanto vale isso nesse sentido para você? Se você não estiver seguro ou segura, não tem um âmago aí,
do quanto você quer se comprometer a fazer as coisas simples, porém profundas, que esse curso vai te pedir. Sabe, se você não está seguro ou segura, eu recomendo que você não assista mais a partir daqui. Agora, se você sente que não tem como, não dá mais para continuar com o mesmo nível médio de autoestima que você tem tido, você viu a oportunidade de mudar isso agora, fala, não quero mais, eu tenho que mudar isso na minha vida. Não aguento mais. Se você está nessa situação, se você sabe no teu âmago que a versão atualizada, real de você, é muito mais do que essa que você tem se permitido mostrar para o mundo. Seu verdadeiro eu não está sendo mostrado para o mundo, ele é muito mais do que você tem mostrado. E se você não tolera mais ser menos do que você sabe que você pode ser, ou melhor, menos do que você sabe que você é de verdade nesse sentido. Se você está passando por essa experiência aí no coração, e se você não aceita mais ser a versão de si mesmo ou de si mesma, que tem assumido padrões de comportamento inferiores, menos do que você admite, menos do que você toleraria, isso aqui não sou eu, como é que eu posso me comportar assim? Se você está nesse nível, se você sente que você está pronto então, ou pronta para dominar essa habilidade na sua vida, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, simples, a hora é agora. Chegou a hora para você, você chegou no lugar que você queria. Do mesmo jeito que eu, você descobriu, você precisava descobrir. Deixa eu te falar aqui sobre esse curso, você sabia? Ele é 100% online, aulas gravadas, o acesso é vitalício, até o sol apagar, ou até as pedras derreterem, ou até o Hotmart sair do ar e deixar de existir. São coisas que eu acho que são bem pouco prováveis de acontecer. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar, e é uma coisa, inclusive, que eu recomendo que você faça vez por outra. É teu curso. Assim que você fizer o cadastro, teu cadastro aqui, fizer o pagamento, você recebe no seu e-mail um login e a senha para você ter acesso à plataforma. Bem simples, bem tranquilo. O que você vai ver lá são mais de 3 horas, um pouco mais de 3 horas de conteúdo totais, bem pouco tempo. Elas são divididas em 9 videoaulas. E o que acontece? Podem e vão haver algumas atualizações eventuais para deixar o material, sei lá, mais palatável ou botar algum bônus ali. E você vai ter acesso, uma vez que você está ali dentro, tudo que aparecer ali vai estar à tua disposição. E no final também você vai ver lá ali dentro um PDFzinho com um programa de exercícios de 6 semanas que eu te falei, organizado. Para entender como é que utiliza esse programa, esse PDF, é claro que você tem que ter assistido as aulas antes, não tem como começar por ele. Então você não vai saber o que fazer de fato com aquele exercício. Você chega a fazer uma versão reduzida desse exercício nas próprias aulas, para poder explicar e tal. Esse curso, ele é pensado para quem não tem tempo. Você pode colocar um fone, sei lá, quando você está lavando louça, aí você me escuta. Então se você não tem tempo, cara, não tem como. Eu vou no ônibus, no carro, dirigindo, vou lavando louça, numa fila, vai funcionar. Você vai conseguir ouvir as aulas, principalmente, você consegue consumir elas numa boa, assim, não tem problema. Pode ouvir várias vezes, se quiser anotar, anota, mas nem precisa, pode ouvir de novo. Na hora dos exercícios você vai precisar de no máximo 10 minutos por dia, então não tem desculpa, não tem problema. Vão ter vários momentos, inclusive, que não vão chegar nem a 5 minutos. Você não vai levar nem 5 minutos para fazer o exercício. Só que tem que fazer todo dia. Não é uma coisa que vai te fazer sofrer, te fazer suar, te fazer se matar de esforço, não. O que acontece? O que ele pede é que você use uma agenda, tenha um compromisso de praticar aqueles exercícios todos os dias sem falta, sem nenhuma falta durante um longo tempo. Você precisa ter essa diligência mínima. O desafio, então, é não negligenciar o simples, não deixar para depois aquela coisa ali. E aí, eu vou te falar, algumas vezes, depois de um tempo, você sente essa vontade. É aí que está o desafio. E não se preocupe, se você acha que você não tem disciplina, não sou disciplinado, tem que começar. Não, você não tem que ter disciplina como pré-requisito, força de vontade para fazer o curso, não, tanto assim. O curso é justamente para você ter, vai te ajudar justamente com isso, com a essência dessas coisas. Ele te ensina o que você precisa para fazer, a passar a ter essas coisas. Então não se preocupa, é ali mesmo, vai fazendo. Só que você tem que estar com o coração querendo isso, só isso que eu estou te pedindo aqui, né? Se você estiver feliz e satisfeito com o teu nível atual de disciplina, de capacidade, de dizer não, teu nível de determinação, tudo bem, aí você realmente não precisa desse curso. Mas se essas coisas estão te incomodando, e você adoraria mudar essas coisas, então não perde tempo. Vamos
Ganha tempo aqui agora. É aqui mesmo que você vai dar o jeito nisso aí. E para você ter ideia do que espera você, nota de novo o caso da Elisa. Olha a mensagem que ela deixou para você. Mensagem para você que assiste aqui na correria do dia a dia. Nota como é que ela fala. Olha a expressão dela, o sorriso, a confiança. Ela fala, brinca inclusive com isso. Ela fala com um tom de voz que você vê como é que ela se expressa de uma forma espontânea. Aquele sorriso diz tudo. Ela fala numa boa, de forma aberta. Percebeu que ela fala olhando para a câmera do celular, sem parar a pensar? Eu ainda botei assim, ela deu uma beliscada nela com isso, e ela foi lá e fez. Tá vendo? Sabia que teve um momento que a gente trabalhou junto que ela não conseguia gravar para ela mesma? Sabia? E ela gravou. E olha só onde que ela chegou. E o Everson, cara, num insight que ele teve da gente trabalhando junto, acho que em menos de 3 meses ele resolveu afirmar a voz que ele tinha nas reuniões lá no trabalho dele. Ele conseguiu o cargo que ele mais queria lá na empresa, que ele tanto queria, em menos de 3 meses. Foi muito interessante isso. Todo mundo que faz o que esse curso pede, de fato, simplesmente assiste as aulas e faz aqueles exercícios, atinge um resultado que, vou te falar, a pessoa nem consegue imaginar hoje onde ela vai chegar. E é sério mesmo. Você não consegue imaginar cores que você nunca viu. E é isso que vai acontecer. Você vai conhecer as cores do mundo, cores diferentes, digamos assim, depois que você desenvolver essas habilidades. É inefável, não tem como explicar para você. O problema é que um monte de gente compra, como eu falei lá agora há pouco, eu falei sobre a questão da academia, agora academia. Um monte de gente compra, adora o conteúdo, indica para os outros, mas não faz os exercícios. Aí acaba limitando a si mesmo. Então o que acontece? Por causa disso, para estimular as pessoas a fazer, eu quero premiar quem se compromete com o próprio resultado. Premiar com um bônus aqui, não um bônus aberto. É um bônus para quem faz. Então, eu sendo profissional de condução e desenvolvimento, eu vou oferecer aqui sessões para você. Eu trabalho com desenvolvimento de habilidades subjetivas e hábitos, então eu vou oferecer um bônus para quem fizer tudo e mostrar que fez. Vou explicar melhor. Eu vou dar 3 sessões, como te disse, individuais online ou presencial para quem está aqui, mora perto do meu escritório. A gente pode marcar online, presencialmente, não tem problema. Para todos os alunos que me mandarem arquivos dos textos de exercícios que fizeram no programa PDF, eu contabilizar lá os dias, e me mandarem um vídeo olhando para a câmera e contando a história do que aprendeu, o que fez de diferente depois do curso. Só quero que conte a história. Nossa, eu aprendi isso no curso e eu vi isso na realidade, os casos, os exemplos e tal, o que mudou, quais foram os insights que teve. Eu quero ver esse vídeo. Mandou para mim e você ganha essas 3 sessões como bônus. Então, se você já se resolveu internamente aí de que você quer dar um jeito na tua autoestima, clica aqui embaixo no botão de inscrição. Clica agora, não perde tempo. Talvez você esteja na dúvida. Se você ainda estiver na dúvida, o importante é você saber que você tem 21 dias de garantia. E com 21 dias para assistir 3 horas de conteúdo, você consegue assistir as aulas inteiras e pedir reembolso depois. Então você não tem risco, não tem com o que se preocupar. Você assiste, depois você me diz. Além da confiança que eu tenho, claro, que você vai se sentir muito grato mesmo com esse curso, eu tenho certeza disso. Só que é o de menos isso, porque existe um tópico no conteúdo que quando você aprende ele de fato, se eu for eficaz de te ensinar isso, você simplesmente deixa de cogitar a hipótese de trapacear só para conseguir vantagem. Então não tenho nenhuma preocupação com esse tipo de coisa. Ainda tem uma outra coisa, tem aquela história, né? A história parecida com Jean Valjean, a história similar do Jean Valjean, a história do Jean Valjean, protagonista da obra chamada Os Miseráveis, do Victor Hugo, eu acho. Ele rouba os pertences de um padre monge, eu acho, que tinha acolhido ele das ruas frias, numa noite fria. Ele saiu antes do padre acordar, roubou tudo e foi embora. Só que a polícia pegou ele e trouxe de volta com os pertences do padre lá para confirmar, vem cá, esse cara roubou esses pertences aí de dentro do senhor aí, a gente vai levar ele preso. Só que o padre chega e diz o seguinte, não, eu dei de presente para ele. E pera aí, rapidinho, ele foi lá dentro, pegou ouro e deu pro Jean Valjean. Falou pro Jean Valjean, espalha a bondade no mundo. O personagem de Jean Valjean fica rico e ele vive uma belíssima história de aventura, que é muito conhecida, é um clássico aí da literatura até hoje. Teve até um filme agora, recentemente, disso, musical. Eu ficaria honrado de ajudar quem quer que se sinta no lugar desse personagem na vida. Se você está nesse lugar, não tem problema, pede o reembolso, não tem problema.
Eu vou ficar honrado. Só que eu lembro que, claro, né, a pessoa que quer as 3 sessões lá, vai ser quem fica. Quem fica tem aquela possibilidade de fazer as 3 sessões individuais comigo. Claro. E eu preciso te dizer o seguinte, cara, eu não vejo a hora de te ver aqui e ouvir as tuas histórias. Eu quero ouvir aquilo que você tem para me contar. É um privilégio. Vai ser um privilégio ter você aqui. E até breve.